Nas profundezas das montanhas de Serra Negra, esconde-se um segredo sombrio e assustador. Uma pousada pacífica, cercada pela exuberância da mata nativa e pelo murmúrio suave de um riacho, guarda uma história aterradora. Por trás da fachada serena e acolhedora, relatos de criaturas misteriosas e ameaçadoras ganham vida durante as noites de lua cheia. Relatos de lobisomens, com suas garras afiadas e uivos aterrorizantes, assombram a região, fazendo com que até os mais corajosos tremam de medo. Prepare-se para adentrar neste relato obscuro, onde o perigo espreita entre as sombras e os segredos ecoam pelo ar. Embarque em uma jornada onde a linha tênue entre a realidade e a lenda se desfaz, despertando curiosidade e arrepios na espinha. Se tiverem coragem, aventure-se em Serra Negra, mas lembre-se, que nem tudo o que se esconde na escuridão é o que parece ser. Então, sejam muito bem-vindos ao canal Escuridão Macabra, onde você encontra os vídeos mais aterrorizantes do YouTube. Aqui você tem vídeos novos dia sim dia não. Se inscreva no canal e faça parte da família que mais cresce no Brasil. Em meados de 1985, existia uma família típica da encantadora cidade de Serra Negra, localizada em meio às montanhas. O casal, Pedro e Ana, tinham 3 filhos maravilhosos, o João, de 17 anos, Maria, de 15 anos, e o caçula Lucas, com apenas 13 anos. A família morava em uma chácara na serra da cidade, onde decidiram transformá-la em uma típica pousada das montanhas. Rodeada pela exuberante mata nativa, a pousada possuía um pequeno riacho ao fundo, e seus chalés de madeira transmitiam uma sensação aconchegante e acolhedora. Pedro e Ana trabalhavam arduamente para manter a pousada em funcionamento. Pedro era responsável pela manutenção e cuidado com a propriedade, enquanto Ana se dedicava ao atendimento aos hóspedes. Juntos, eles formavam uma equipe dedicada e comprometida em oferecer uma experiência única aos visitantes. A pousada logo se tornou uma referência na cidade, principalmente devido ao famoso café colonial que era servido todas as manhãs. Os hóspedes podiam saborear uma variedade de delícias caseiras, como pães frescos, bolos, geleias, queijos e sucos naturais. A comida era preparada com carinho por Ana, que seguia receitas de família passadas de geração em geração. Os chalés da pousada ofereciam uma vista deslumbrante das montanhas e eram equipados com lareira, proporcionando conforto e aconchego nas noites mais frias. Durante o dia, os hóspedes podiam explorar a mata nativa ao redor, fazer trilhas e desfrutar da beleza natural que a região oferecia. Lucas, o caçula da família, sempre estava disposto a ajudar. Ele adorava acompanhar o pai nas tarefas de manutenção, aprendendo a cuidar do jardim e dos animais da propriedade. Com seu espírito curioso, ele explorava os arredores da pousada, descobrindo segredos da natureza e aprendendo sobre a fauna e a flora locais. João e Maria também contribuíam com o negócio da família. João, mais velho, ajudava na recepção dos hóspedes e era responsável por conduzir as trilhas pela região, mostrando aos visitantes os lugares mais bonitos e interessantes. Maria, por sua vez, cuidava da divulgação da pousada nas redes sociais e ajudava a mãe na cozinha. A família tinha uma relação muito próxima, aproveitando os momentos de folga para se reunirem ao redor da mesa, compartilhando histórias e risadas. Os finais de semana eram especialmente movimentados, com famílias inteiras chegando à pousada para relaxar e aproveitar o clima tranquilo e sereno das montanhas. No entanto, em meio a todo o encanto e beleza das montanhas de Serra Negra, nem tudo era tão tranquilo. Com o passar dos anos, os relatos de avistamentos de criaturas estranhas nas redondezas começaram a aumentar, criando um ar misterioso e sombrio na região. As pessoas comentavam sobre feras desconhecidas que vagavam pelas montanhas durante a noite, deixando todos perplexos e assustados. Os relatos eram variados e confusos. Alguns afirmavam que eram lobos, outros descreviam as criaturas de forma vaga e amedrontadora. A única semelhança entre os relatos era que as criaturas eram ariscas, extremamente peludas e possuíam garras e presas ameaçadoras. Quando acuadas, emitiam um uivo longo e aterrorizante que ecoava pela serra, causando arrepios em todos que o ouviam.
Os mais antigos da cidade alegavam que eram lobisomens, mas poucos acreditavam nessa lenda antiga. A família da pousada também ouvia os boatos e ficava intrigada com as histórias que circulavam pela cidade. Pedro, o patriarca, preocupado com a segurança dos hóspedes e de sua própria família, começou a investigar os relatos e a buscar informações sobre a possível existência dessas criaturas. Ele encontrou algumas lendas e contos antigos que falavam sobre uma maldição que assombrava a região há muitos anos. Dizia-se que, em noites de lua cheia, alguns moradores se transformavam em lobisomens, perdendo o controle de sua forma humana e deixando aflorar seus instintos mais primitivos. Intrigado com as histórias e buscando respostas, Pedro começou a explorar as trilhas das montanhas em busca de pistas. Durante suas investigações, ele encontrou pegadas estranhas e marcas profundas em árvores, indicando que algo realmente misterioso habitava a região. Apesar do medo que sentia, sua determinação em descobrir a verdade era maior. Enquanto isso, Lucas, o jovem de 13 anos, demonstrava uma coragem incomum para sua idade. Movido por uma curiosidade intensa, ele decidiu investigar por conta própria. Nas noites de lua cheia, ele se aventurava sozinho pelas trilhas, munido de uma lanterna e uma câmera, determinado a capturar evidências da existência dessas criaturas. Em uma dessas noites, Lucas teve um encontro assustador com uma figura sombria e peluda. O coração disparou em seu peito quando ele percebeu que estava diante de um ser que parecia ser metade lobo, metade homem. Ele tremia de medo, mas não conseguia desviar os olhos daquela criatura. O lobisomem uivou para o céu, enchendo a noite de pavor. Apesar do susto, Lucas conseguiu registrar algumas imagens antes de fugir apressadamente. As fotos e seu relato detalhado foram fundamentais para convencer sua família e os moradores mais céticos de que as aparições eram reais. As fotos e o relato detalhado de Lucas deixaram todos boquiabertos. O suspense e o medo pairavam sobre a pousada, enquanto a família e os hóspedes tentavam compreender a verdade por trás da existência dessas criaturas sombrias. Lucas, ainda tremendo pela experiência assustadora que viveu, relatou em detalhes como encontrou a criatura. Ele descreveu como o foco de sua lanterna revelou um ser sombrio e ameaçador, com olhos brilhantes e dentes afiados. O lobisomem parecia ter surgido das profundezas da escuridão, mas, no momento em que Lucas direcionou a luz em sua direção, a criatura correu velozmente e desapareceu entre as imensas árvores da mata. A família decidiu que era hora de agir e garantir a segurança de todos. Pedro, Ana e os filhos uniram forças para pesquisar sobre como enfrentar essas criaturas lendárias. Enquanto isso, os avistamentos e os uivos aterrorizantes continuavam a ocorrer nas noites de lua cheia. Os moradores de Serra Negra estavam cada vez mais apreensivos e muitos evitavam sair de suas casas após o pôr do sol. A pousada, que antes era um refúgio acolhedor, agora se tornava um lugar envolto em mistério e temor. Mas estes rumores de lobisomens, em vez de afastar os hóspedes, muito pelo contrário, só fez com que o movimento triplicasse. Vinham pessoas de todo o país para se hospedar em seus chalés e tentar ver essa criatura. Apesar dos avistamentos, não havia relatos de ataques, isso fazia com que mais curiosos viessem à cidade cada vez mais, tentar achar e fotografar essa criatura sombria e aterrorizante. Chegou a noite de lua cheia seguinte, e a família estava preparada para enfrentar o desconhecido. Pedro e seus filhos percorreram a área ao redor da pousada, com tochas e pedaços de pau e ferro, enquanto Ana mantinha a recepção pronta para acolher qualquer hóspede que pudesse chegar em busca de refúgio. A atmosfera estava tensa quando, de repente, um uivo ensurdecedor ecoou pela mata. O coração de todos disparou. O lobisomem se aproximava do grupo, parecendo faminto e sedento por sangue. Pedro e seus filhos estavam determinados a proteger sua família e os hóspedes da pousada. No entanto, para a surpresa de todos, o lobisomem parecia estar perto, mas ninguém conseguiu avistá-lo naquela noite. A escuridão da mata e a densa vegetação ocultavam a criatura, fazendo com que apenas seus uivos assustadores ecoassem pela noite. Frustrados,
mas não derrotados, a família decidiu reforçar a segurança ao redor dos chalés e da pousada. Luzes adicionais foram instaladas, iluminando cada canto da propriedade. Câmeras de vigilância foram colocadas estrategicamente para capturar qualquer movimento suspeito. Na noite seguinte, por volta das 3 horas da manhã, houve relatos de hóspedes que ouviram passos do lado de fora dos chalés. Alguns falavam que dava para escutar a respiração dessa criatura do lado de fora da porta, como se estivesse farejando eles lá dentro. O medo se espalhou entre eles, alguns se esconderam em seus quartos, tremendo de medo. Outros, mais corajosos, foram até as janelas para investigar. Conforme se aproximavam das janelas, a tensão aumentava. Eles conseguiram avistar a criatura que tanto aterrorizava a região. Era um lobisomem, com cerca de 2 metros de altura e uma aparência assustadora. Seu rosto estranhamente lembrava o de um porco, com orelhas enormes e pelos longos. A criatura andava e farejava continuamente, como se estivesse procurando algo. Lucas, ao ver aquela cena aterrorizante, teve a certeza de que era a mesma criatura que ele tinha avistado na mata. Era um lobisomem de verdade. Seus olhos se encheram de determinação, mas ele ficou paralisado, enquanto ele observava atentamente o comportamento da criatura. Assim que a criatura se afastou dos chalés, a família, junto com alguns hóspedes mais corajosos, saiu silenciosamente pela porta dos fundos. Eles avançaram cautelosamente, mantendo-se nas sombras, até se aproximarem o suficiente para enfrentar o lobisomem. Assim que a criatura se afastou dos chalés, a família, junto com alguns hóspedes mais corajosos, saiu silenciosamente pela porta dos fundos. Eles avançaram cautelosamente, mantendo-se nas sombras, até se aproximarem o suficiente para enfrentar o lobisomem. Com coragem e determinação, eles se prepararam para dar o golpe final. No entanto, assim que o lobisomem sentiu a presença da família, deu um uivo aterrorizante e desapareceu novamente entre a escuridão da mata. Apesar de todos os esforços da família para capturar ou espantar a fera de uma vez por todas, as aparições do lobisomem foram diminuindo gradualmente ao longo dos anos. A história do lobisomem de Serra Negra se tornou uma lenda, passada de geração em geração. As pessoas da cidade contavam histórias assustadoras sobre a criatura misteriosa que vagava pelas montanhas durante a noite. Lucas, mais de 20 anos depois, ainda recordava o encontro aterrorizante que teve com o lobisomem. Ele compartilhava sua experiência como um alerta para todos os moradores e visitantes, enfatizando o perigo oculto que se escondia na escuridão. Embora as aparições do lobisomem tivessem diminuído ao longo do tempo, a lembrança de sua presença ameaçadora permanecia na memória de todos. A família, agora mais experiente e sábia, continuava administrando a pousada nas montanhas de Serra Negra. Os chalés de madeira foram reformados e a pousada tornou-se ainda mais aconchegante e acolhedora. Os hóspedes desfrutavam da tranquilidade e beleza da região, mas sempre com uma cautela extra durante as noites de lua cheia. A família sabia que nunca poderiam esquecer as lendas e mistérios que cercavam Serra Negra. A pousada continuava sendo um refúgio para aqueles em busca de paz e descanso, mas também era um lembrete constante de que nem tudo era o que parecia naquelas montanhas. Enquanto a história do lobisomem era passada adiante, a pousada da família na Serra de Serra Negra continuava a receber os hóspedes com seu café colonial e a encantadora vista da mata nativa e do pequeno riacho ao fundo. E, embora o mistério do lobisomem permanecesse sem resposta, a família estava determinada a manter a tranquilidade e a beleza da região, garantindo que todos se lembrassem da importância de respeitar as forças ocultas que habitavam a escuridão. E assim termina mais essa história de lobisomem do canal Escuridão Macabra. Se você ficou até aqui, significa que gostou do vídeo, então se tiver gostado, eu te convido a fazer parte da família Escuridão Macabra. Se inscreva no canal e ative o sininho, para que assim que sair um novo vídeo no canal, o YouTube te informe imediatamente. Se não for pedir muito, compartilhe este vídeo o máximo que puder, e para fortalecer o canal, deixe o seu like. A família Escuridão Macabra agradece de coração.
Agora vai aparecer 2 vídeos, um deles, sou eu que estou indicando, e o outro é o próprio YouTube. Clique em algum deles, assista até o final e deixe um comentário dizendo o que achou. Muito obrigado e até o próximo vídeo.